Bom, pessoal, estamos aqui novamente no projeto Entenda a BNCC, eu, Carlos Azeitona, e o professor de Geografia, professor André. Professor, em Geografia, né, a base informa, para quem nos acompanha, na página 364, as 7 competências específicas de Geografia, é claro, para o ensino fundamental. Sim. Pessoal, teremos que fazer a leitura, né, dessas competências, até para o professor daí, cada uma poder fazer um comentário geral, né? A primeira competência, pessoal, diz lá, utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas, né? A competência número 2, professor, diz lá, estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para quê? Para a compreensão das formas como os seres humanos fazem o uso de recursos da natureza ao longo da nossa história, né, professor? Isso aí. E avançando lá, a competência número 3, que é desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana, professor, e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão e localização e ordem, né? Isso aí. A quarta, que é desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam, né, professor, informações geográficas, né? Isso aí. A quinta, né, ela diz lá, desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o quê? O mundo natural, o mundo social, econômico, político e o meio técnico, científico e informacional, né, professor? Que deve o quê? Avaliar ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimentos científicos da própria disciplina de geografia. A penúltima diz lá, construir argumentos com base em informações geográficas, e olha essa parte importante, professor, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam o quê? A consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro. O quê? Sem preconceitos de qualquer natureza. Isso. E a última, né, professor, que diz lá, a sétima, diz lá, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Isso aí. Professor, antes de lhe fazer a pergunta, é emocionante ler essas 7 aqui competências específicas da geografia, né? Que tanto porrada levou. E a pergunta vem, né, professor? Qual dessas, né, o professor ou os professores que estão nos vendo, né, devem ter um cuidado mais especial, professor André? Principalmente na prática em sala de aula, né, professor? Sim. O professor poderia dar um exemplo, assim, no sentido do como fazer isso, professor André? Sim. Eu acho que, primeiramente, a gente não pode pensar ela muito, que eu consiga trabalhar ela muito isoladamente. Então, eu consigo trabalhar as competências, porque elas vão acabar se relacionando. O que eu pensei em colocar aqui para os professores que assistem a gente?
relacionar com alguns objetos de aprendizagem e exemplificando como que se poderia ser trabalhado cada uma das competências ali. Deixando claro que eu posso, eu posso trabalhar diferentes objetos de aprendizagem com diferentes competências. Sim. Porque elas dependem do foco que eu vou dar e qual que é a necessidade que vai ter o momento. Então, ela não é uma coisa fechada. Então, esse aqui é legal de comentar. Assim, não preciso necessariamente sempre trabalhar daquela forma. São exemplos que eu estou dando e daí claro. cada um, de acordo com a sua realidade, onde que está inserido. Conforme o PPP da sua escola, PPP, né? a organização, onde que está inserido mesmo, você pode trabalhar. Então, por exemplo, na competência 1, que é ali, ela vem trazer os objetos de estudos da geografia. Que é interação sociedade-natureza, né? Isso, interação sociedade-natureza. Que é os conceitos. Espaço geográfico, paisagem, regiões, são os conceitos básicos da geografia. Como que você poderia pensar? Vou pensar lá no aluno do Fundamental 1. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma atividade com foto com ele. Então, por exemplo, traga uma foto da sua casa, do lugar que você gostou. Vamos tirar uma foto agora dentro da escola, porque tirar foto dentro da escola é uma coisa muito prática agora, então ficou muito fácil. Então, vamos começar a analisar isso. Por que esse bairro desse jeito? Por que aonde que você mora? Aonde que você foi viajar é diferente? Então, trazer dessa forma seria uma forma inicial de trabalhar essa competência, sabe? Até porque, né, professor, na própria competência, ela diz lá que é despertar também o interesse, despertar o espírito de investigação, né? Sim. Investigação e também a resolução de problemas, né? Isso. Então, é bem essa questão. Por isso, para ele começar a analisar ali. Então, a gente começa a partir a primeira forma aí. Na segunda competência, eu coloquei mais ou menos o que eu trabalharia, mas como eu falei, deixei aberto um exemplo para vocês, a questão da geologia. Eras geológicas, relevo, deriva continental, que são objetos de aprendizagem que vai ser trabalhado dentro da geografia. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu posso trabalhar com pesquisa, então ali com notícias, então vendo que tem notícias que está acontecendo no mundo. Eu posso trabalhar elaborando um cartaz, elaborando a maquete, que é a coisa prática que o aluno vai fazer. Ele vai começar a perceber, conhecer ao redor da escola, porque às vezes a gente vai falar, faça uma aula de campo. Às vezes uma aula de campo não é ir num lugar longe. Sim. Não é ir num parque, seja lá o que for. Não, é andar na escola. Porque, por exemplo, por que a escola tem parte da escola que vai ser mais alta e vai ser mais baixa? Você vai levantar a discussão com o aluno que está relacionado com o relevo. Então, seria essa segunda questão ali. A terceira, com competência ali, que seria legal trabalhar, eu coloquei a questão da urbanização. Grande parte das escolas, que hoje em dia, e grande parte da população brasileira vive no ambiente urbano. Então, eu tenho que começar a conversar com os alunos, que eles comecem a observar os problemas que acontecem na região dele. Trânsito, por que você chegou atrasado hoje na escola? E daí você vai começar a levantar. Foi fácil chegar na escola? Você veio de carro, você veio de ônibus, você veio de bicicleta. Ou, por exemplo, o caminho da tua escola tem árvore, não tem... Então, você pode, a partir da onde que ele está inserido, você pode ir questionando. Porque até a própria competência, né, a terceira, ela está dizendo, né, professor, que desenvolver também análise da ocupação urbana. Isso aí. Né? O aluno até pode entender aquele horário de saída, né, o famoso hora do rush, né? Então, por que esse horário é tão, né? Isso, ele está vindo de van ou está vindo de ônibus? Tanto? E também a questão lá, por que no bairro que ele mora, o bairro é de casas, o outro o bairro que a escola está é comércio. Então, ele vai começar a analisar isso a partir, então, eu trabalharia dessa forma. E é pedindo análise também. Daí eu já posso juntar com aquela primeira atividade. Por exemplo, de tirar foto, de conhecer, já posso fazer uma ligação com a questão de cartografia. Percebam que a competência ela não é fechada somente num olha que legal, professor. Conhecimento. Acredito que o professor já deva ter feito isso, né? Porque a gente conhece um pouco do histórico do professor André. Mas veja, a questão da prática, professor, agora me relembrou projeto que os molequinhos, as crianças fazem para o prefeito da sua cidade, mas não só no sentido, eu quero que melhorem aqui. Fundamentaram muito bem, o senso crítico da molecada foi super bem, porque fotografaram, fizeram uma carta envolvendo, claro, a língua portuguesa, a questão, os direitos, a tal do ECA, eles foram em cima dos direitos deles e pediram isso por causa disso, daquilo.
e fizeram o mapinha que quiseram e levaram lá, porque sempre tem as audiências, né? Sim. Solicitaram audiência com o prefeito e mostraram. E foram atendidos. E perceba que eu posso trabalhar todos os componentes curriculares, todas as disciplinas que a gente comentava assim antes, eu posso trabalhar num único competência. Então, essa competência, eu posso trabalhar com todas as disciplinas, matemática, história, ciências ali, fica aberto tudo para isso. Então, é uma coisa legal comentar. Muito legal. Vamos comentar a quarta ali, que eu acho que é a parte que eu trabalharia cartografia, sabe, Azeitona? A quarta, ela vai ser a alfabetização cartográfica. Então, e ela, assim, é uma competência chave, digamos, porque em todas que eu já comentei, todas que eu vou comentar, vai aparecer esse conhecimento necessário. Porque a própria até pede desenvolver o pensamento espacial, né? Sim. Ter uma noção espacial. Espaço. E ali, faço ligação com matemática. Sim. Muito importante, educação física, porque ele vai aprender a questão do espaço, porque a questão dos jogos, eu posso envolver a cartografia com a questão do jogo, educação física, é uma coisa legal. Então, para ele poder entender um pouquinho esse processo aí. De tanto que na entrevista com o professor de educação física, ele deixou bem claro que não é que tem esse mito, né, pessoal? Não mito, mas geralmente acontece nas escolas, né? Chega na aula de educação física, assim, faltou professor, eles amam os alunos. Por quê? Porque eles querem jogar bola. Sim. E a base trouxe uma reformulação legal. Claro, com outras palavras, mas uma reformulação muito boa trouxe na questão da educação física, que não é mais só jogos no sentido de futebol, basquete, vôlei, seja lá o que for. Entrou várias coisas e ainda o professor falou, tudo pode corroborar, né? Ou melhor, a base veio com esse intuito, né? Uma disciplina corroborando com a outra, né? Sim, por isso que a gente até comentou com você anteriormente, que não ficou uma coisa difícil de ler, difícil de compreender, e ela deixa bem claros esses pontos, que você pode trabalhar de diferentes formas e eu não preciso parar ali naquela competência, trabalhei, não preciso trabalhar mais. Entendi. Eu posso voltar a qualquer momento. Isso que é muito legal, então ela se tornou dinâmica, assim, sabe? Como forma que eu posso trabalhar e ensinar isso. Legal. Aí vamos para a quinta, né, professor? Isso aí. A quinta seria uma questão bem cultural. O aluno tinha que trabalhar a questão do conhecimento, entender as diferenças que acontecem no seu meio ali. Por exemplo, eu trabalharia aí a questão da globalização. Então, por que ele está comendo hambúrguer, porque ele está comendo pizza, porque ele está comendo hot dog, se talvez a comida típica daquela região não é aquilo. Ou, por exemplo, por que onde ele mora, as pessoas têm diferentes costumes, por que no bairro dele, por exemplo, tem um imigrante. Então, ele tem que começar a identificar essas diferenças. Aí eu posso sim, inserir o conceito de globalização, que eu trabalharia com eles. Como que eu trabalharia com eles? A partir de pesquisa. Sim. Que ele poderia pesquisar, digamos assim, essa diferença e, novamente, buscando as diferenças que acontecem no bairro dele ou na cidade. A própria competência atrás, né, professora, a tal da investigação, né? Isso aí. Investigação, né? Porque é ele procurar nesse sentido aí. Até o professor comentou, né, a questão do consumo, né? O porquê que eu consumo. Vamos supor que no bairro dele até, ou no estado dele, tem uma indústria de um certo produto lá, líquido, né? Vamos dizer assim, né? E por que geralmente naquele bar, naquele mercearia próximo da casa dele, só tem aquele tipo de bebida que não é daquela região? O que está influenciando de um produto chegar à mão dele e outro estar difícil chegar na mão dele? Uma forma bem legal de se trabalhar isso é pedir para ele ver aonde que foi produzida as coisas que ele tem. Sim. Mas é uma coisa simples de se fazer na sala de aula que é muito legal. Veja onde que está feita a sua caneta, seu corretivo, seu tênis, a tua mochila. E ele vai ver, o meu é feito no Brasil, o meu foi feito na Indonésia. Então, mas por que acontece isso? E ele tem que tentar responder essa pergunta, que entra na questão da investigação ali. Legal, muito legal, né? E a sexta? A sexta é a questão relacionada, eu trabalhei os problemas ambientais. Entender o porquê que está acontecendo desmatamento, a questão que está poluindo o rio, nesse sentido ali. Então ele trabalharia bem, eu focaria, lembre-se que a gente já pode ter trabalhado
essa competência junto com a outra possa ser uma continuação, Sim. por exemplo, da questão que eu trabalhei, urbanização. Então, ele, por exemplo, ele trabalhou aquela competência levantando os problemas que aconteciam na cidade dele. Agora eu vou trabalhar os problemas. Certo. Então, ele percebeu, ou, por exemplo, eu poderia conhecer em torno da onde que eu moro, e daí sim levantar problemas. Daí eu posso colocar cartografia, por exemplo, eu posso mapear em torno da escola onde que tem árvore, eu posso mapear no meu bairro onde que tem um rio, e daí eu vou levantando hipóteses, né? Eu vou levantando dúvidas para os alunos, por que ele está poluído, por que não tem mais árvore, por que está alagando, e eu vou levantando os problemas que acabam acontecendo. Como o senhor falou, né, as questões ambientais, né, professora, principalmente a questão do uso de agrotóxicos, né? Agora você vê que em muitas cidades estão fazendo tour rural, né? A questão de conhecer a área rural, né? Sim, também, né? porque o aluno não conhece. Então, ali, a gente está falando da questão ambiental, o aluno, você muitas vezes vai falar com os alunos urbanos, que é a grande maioria nossa, eles não conhecem, por exemplo, lá, como que vem um feijão. Eles não têm essa noção ali que o feijão vem no pezinho, vem no negócio ali. Talvez só veja o feijão quando No ele vai pacote. fazer... Não, ou quando vai fazer aquela experiência de ciência, né? Sim. Que é o feijãozinho no algodão. Até a base coloca que ele tem que entender de onde está vindo aquilo, porque é o despertencimento ambiental. Ele pensa que a comida dele vem em potinho, vem embalado. Não, até ele entender de onde que vem, é uma possibilidade de fazer isso. Um caminho, ou mesmo a questão agora a gente está falando da agricultura, que seria a questão ali, fazer uma horta na escola, uma coisa prática, quanta coisa eu posso fazer, conhecer a escola. Então, e levar isso para dentro de casa, né? Aquelas hortas verticais, né? Sim, criar uma forma de fazer uma horta, a pessoa mora em apartamento, como que eu vou fazer? Horta vertical. Faz a vertical. Então tem ali, mas ser prático. Novamente a gente bate nisso. Não ficar somente na teoria. Uhum. E, por último, e não de menor importância, a sétima, né, professor? Isso aí. Aqui traz novamente a questão da diversidade. Só que ela é um pouquinho diferente da quinta. Eu trabalharia a questão da população. Entender um pouquinho números, diferenças, a composição da população, porque o aluno, principalmente da fase inicial, ali dos 3 primeiros anos e até depois, até o 8º, até na verdade toda a vida, ele vai conseguir perceber diferenças e sempre vai ter alguma coisa diferente dentro da sala dele. Então, por exemplo, lá, por que ela é de determinada religião, por que ela tem sotaque, a questão de imigrante, por que ele é ali, por que o sobrenome dele é diferente, por que o nome dele é diferente. Agora tá tão à tona esse assunto da imigração, né? Então, você já começa a fazer um link e ele tem que começar a conhecer. Porque a base deixa ali até que o aluno tem que ser um cidadão crítico ali, né? Então ele não pode ficar alienado a essa questão, assim, por exemplo, da população que ele está inserido ali, da diversidade. Beleza. Bom, a nossa 8ª competência, não é de geografia, mas a nossa aqui é do tempo. Né? Encerrar o bloco. Pessoal, na hora que entrou nessa 7ª competência, né, nós podemos estar falando agora a questão da imigração e tudo mais, dessa polêmica dos países, né, o êxodo, mas enfim. Pessoal, aguardem. Se está interessante esse bloco, aguardem os próximos, que estão maravilhosos. Estamos eu aqui, juntamente com o professor André, falando do Entenda BNCC. Aguarde, até o próximo bloco. Um grande abraço.